Encontros com o Futuro, hoje com uma convidada muito especial, Solange Juvela, presidente da Câmara de Comércio Brasil-Croácia. Bem-vinda. Muito obrigada. Comigo na bancada está Suelen Pedroso, advogada e professora da SPM. Meu nome é Matthew Schurtz, sou diretor no World Observatory. Encontros com o Futuro é uma produção do World Observatory, da SPM e da Prime, braço das Nações Unidas, para as faculdades de negócios no mundo e no Brasil. Solange, o que faz a Câmara de Comércio Brasil-Croácia e quantos croatas tem no Brasil? A minha curiosidade. Tá, vamos lá. Você é croata? Eu sou descendente de croata, meu avô era croata e imigrante para o Brasil. A comunidade croata no Brasil hoje gira em torno de 70 mil descendentes. Tá? É um número bem razoável até pela própria dimensão da Croácia, que é um país pequeno. Qual é a população da Croácia? Menos de 4 milhões de habitantes. Tem 3 milhões e 800 e pouco. Pinheiros. Não, eu comparo normalmente a Grande Curitiba, que é mais ou menos equivalente, Tá né, bom, o perfeito. tamanho. Uhum. Então, eu acho que para esse tamanho de país, até em termos de descendentes, é uma quantidade bem razoável. Quando vieram para cá, você sabe o que vieram fazer aqui? Então, foram várias ondas de imigração. Uma das mais fortes que é a segunda onda, é a onda dálmata, que veio após a Primeira Guerra Mundial, nos anos 20 e poucos. Uhum. Inclusive, em maio de 25, vai fazer o centenário da imigração dálmata do Brasil. Por que dálmata? Dalmácia é uma região da Croácia. Tá bom. É uma região sul da Croácia. Tá bom. E eles vieram para cá pela escassez após Primeira Guerra e também por um problema que teve no cultivo das uvas, uma praga. Então ficaram com bastante problemas lá e vieram para o Brasil para tentar a vida aqui. Uhum. Uhum. E em relação à Câmara de Comércio, ela foi formada recentemente, mas ela vem de um grupo de estudos, né, formado em sua maioria por descendentes de croatas. Esses descendentes se reuniam durante vários anos, semanalmente, discutindo temas de educação, de comércio e tudo mais. E começo do ano passado, nós decidimos formalizar a Câmara de Comércio e acabei sendo convidada a ser presidente. Sensacional. Solange, e você pode explicar para quem estiver assistindo como que assim, na prática, né, a Câmara de Comércio fomenta essa questão do comércio bilateral? Porque muitas pessoas às vezes não vão conhecer. Não sabe, exatamente. Então, o que a Câmara promove? Na verdade, a gente promove cursos, obviamente todos referentes a itens da Croácia. Por exemplo, já fizemos curso de vinho, fizemos curso para os profissionais de turismo, enfim, são vários segmentos que a gente aborda. Presenciais, os cursos? Em sua maioria, já tivemos presenciais, por exemplo, o de vinho foi híbrido. Tá. Né, uma parte presencial e uma parte São online Paulo? em São Paulo. Uhum. Em São Paulo, porque a nossa sede é em São Paulo, embora tenhamos gente em todos os lados. Por exemplo, a nossa vice-presidente, Sônia Koller, está nesse momento na Croácia. Então, a gente está sempre transitando entre os dois. E, além desses cursos, um outro exemplo por exemplo, mês que vem, outubro, nós vamos fazer uma missão para a Croácia. Então, vamos representando algumas empresas, vamos fazer contato com importadores lá e tentar facilitar e melhorar o comércio entre os dois países, essa ligação entre os dois países, tanto no sentido de exportação do Brasil como de importação de alguns itens. A importação da Croácia é um pouco mais difícil de ser feita pela própria quantidade, né? Como é um país muito diminuto, então você tem uma certa dificuldade em ter volume suficiente para trazer para o Brasil. Mas, de qualquer forma, a gente está procurando fazer uma melhoria desses números, né, da balança comercial. Uhum. E o que o Brasil manda para lá? Desculpa. Então, nesse momento, são poucos os produtos ainda, né? Principalmente café, e a gente tem alguns outros poucos produtos que são enviados esporadicamente. O que nós estamos tentando fazer é que a Croácia se torne um hub dentro do leste europeu
para distribuição para os outros países vizinhos. Por exemplo, Sérvia, Bósnia, Montenegro, que não necessariamente da União Europeia. Por quê? Porque esse mercado já está bastante abastecido. Então, nós pensamos na Croácia como um ponto estratégico para distribuição para outros países do leste europeu. E o turismo? O turismo é o carro-chefe da Croácia. Então, né? isso que eu imaginei. Na verdade, nem precisa de muita ajuda, vamos Vocês dizer não assim. precisam atuar Não precisamos atuar, sozinho. porque há muitos anos é um destino bastante comum, principalmente para os alemães e holandeses, né? E, enfim, ficou muito mais popular após a Copa do Mundo, né? Então, é um segmento que, obviamente, nós tentamos trazer informações até para os, como nós fizemos já, para os profissionais de turismo, para que eles possam ter um cabedal de informação suficiente para oferecer ao cliente brasileiro, ao turista brasileiro. Mas é algo assim que não necessita grandes esforços. Não. Já há procura no Brasil, sim. Por conta, inclusive, do time de futebol. Exatamente. Que vira e mexe, a gente está jogando com Croácia, é sempre muito difícil. É verdade, é verdade. Eles têm inclusive lá na Croácia, uma curiosidade, um dos times da Croácia, eles têm o que eles chamam de torcida, que vem exatamente da nossa torcida. Né? A palavra, isso. A palavra eles aprenderam aqui, eles adotaram a palavra brasileira. Exatamente, então eles adotaram lá para designar os torcedores do time. A partir da Copa do Mundo, foi isso? Não, foi antes. Foi antes disso. O que eu faço, quais são as atrações do turismo na Croácia? Por que eu devo ir para a Croácia? Nossa, eu poderia ficar dissertando aqui horas acerca das belezas que nós temos na Croácia. Na verdade, assim, você tem... A vantagem principal que eu vejo da Croácia é que ela tem um mix entre natureza, ela tem montanha, ela tem mar e ela tem história. Então, por exemplo, se a gente pegar em Split, nós temos o Palácio Diocleciano. Ele foi construído no ano 300. Uau! Né? Nós temos em Pula, que é já na Istria, na parte mais norte do país, nós temos o Anfiteatro Romano, que é considerado um dos mais bem conservados do mundo. Né? É melhor conservado do que o Coliseu de Roma. Então, assim, a gente tem, no centro da Croácia, nós temos os Lagos Plitvice, que são lagos com uma cor turquesa incomparável. É uma cor que parece até que foi pintado ali, né? Uma coisa muito linda. Tem vários parques nacionais, enfim. Você tem sem contar as praias, sem contar Dubrovnik, que tem a fortaleza onde foi filmado Game of Thrones. Enfim, são aspectos interessantes. Então, a gente tem muita história, né? A Croácia tem mais de 2.000 anos de história. Você tem toda uma beleza do mar Adriático, que é algo fantástico. Você tem a beleza natural do interior da Croácia. Enfim, é um país assim que vale a pena para fazer correndo e com pouquíssimo tempo, no mínimo 10 dias. Sim. Porque, apesar de pequeno, ele tem muita coisa para ser visitado. Temos o órgão do mar na cidade de Zadar, que é um órgão feito pelas ondas do mar. Os sons vêm das ondas do mar na construção. Então, o pôr do sol é considerado um dos mais bonitos do mundo. Tem bastante coisa. Muitas atrações. Tem sim. Solange, e onde você enxerga as oportunidades de crescimento nessa colaboração econômica entre o Brasil e a Croácia? Exatamente em entender melhor, essa é a primeira missão que nós estamos fazendo, entender melhor o que pode ser absorvido, porque vamos entender que a Croácia está inserida na Europa, e ali a facilidade de trânsito, né, em termos logísticos, é muito maior. Então, obviamente, nós temos essa diferença de transporte em termos de custo, que talvez dificulte algumas coisas. Mas existem... Aqui no Brasil, você diz? Sim, daqui para lá.
Daqui para lá. Exato. Mas, ainda assim, a gente precisa achar os nichos em que a gente é bastante competitivo para poder entrar nesse mercado. Entendeu? Estamos indo agora com representantes de café, que é algo que já é importado lá, de cachaça, que é algo bem nosso, de móveis para hotelaria. Uhum. Então, a gente está com algumas possibilidades que nós vislumbramos, inclusive com orientação da própria Embaixada Brasileira, que está nos dando apoio. Enfim, a gente está fazendo a primeira missão no sentido de entender melhor o mercado, apesar de eu ter ido já várias vezes para a Croácia, eu fico lá normalmente 5, 6 meses por ano, mas é diferente ir com um olhar de business, né, e um olhar de turista. Então, desta feita, nós vamos em vários diretores, vamos fazer várias visitas, reuniões e tudo mais, e tentar chegar nesse caminho das pedras. Onde estão os croatas ou descendentes de croatas que vivem no Brasil? Nós temos uma grande quantidade, a maior quantidade, na verdade, fica em São Paulo. Nós temos alguma coisa na Bahia e temos uma comunidade de suábios no Paraná. Então, esses são os 3 focos principais, mas, assim, basicamente, croatas mesmo em São Paulo. E eles exercem atividade empresarial, assim, num nicho específico? Não, ou não? É pulverizado, variado. exatamente, é pulverizado. Você foi convocada como uma liderança feminina. Como é liderar a Câmara Brasil-Croácia sendo mulher? Tem alguma especificidade? Isso é bem recebido na Croácia? Eu não vejo dificuldade por enquanto, né? Nós temos um time feminino bastante forte na Câmara, tanto que a presidente sou eu e a vice-presidente também é uma mulher, né? Temos várias diretoras, enfim, eu não vejo dificuldades. Eu acho que cada vez mais, especialmente na Croácia, depois que a Kolinda teve a presidência da Croácia, então eu acho que abriu um pouco mais essa questão feminina, né? Somos vistas com melhores olhos, vamos dizer assim, querendo ou não, o mundo ainda é um pouco machista, então a gente às vezes tem que lutar um pouquinho mais do que seria o normal, mas não vejo grandes dificuldades, não. Eu acho que quando se faz um trabalho sério e dedicado, o resultado acaba saindo de qualquer forma. E os brasileiros são vistos como pelos croatas? Na verdade, o que passamos lá para fora é mais a questão do futebol, e, infelizmente, a imprensa acaba levando coisas não muito positivas acerca do Brasil. O que eles sabem, o que eles conhecem mais é da Amazônia, né, das favelas, carnaval e futebol. São esses os temas básicos. Mas eu creio que... Amazônia, em que aspecto de Amazônia? Já estamos destruindo a Amazônia. Era a pergunta mesmo. Infelizmente não temos... mas isso é geral em termos de Europa, em vários lugares que eu viajei. A informação que chega, né, para eles nem sempre é das melhores. Mas, enfim, o ano que vem teremos uma oportunidade de tentar fazer um pequeno câmbio nesta forma de enxergar o Brasil, porque nós vamos sediar o 8º encontro da diáspora sul-americana croata no Brasil. Ah, que interessante. Então, representantes das associações croatas de toda a Latinoamérica, mais representantes do governo croata virão para São Paulo. E em 4 dias vamos nos reunir, discutir temas pertinentes à comunidade croata. E eu acho que, como vai ser sediado em São Paulo, vão começar a ter uma ideia um pouco melhor da pujança do Brasil e daquilo que pode ser feito entre os 2 países. Sim, e há câmaras em toda a América Latina? Como há uma diáspora em toda a América Latina? Sim. Todos os países? Praticamente todos. Praticamente todos. Nós temos comunidades muito fortes croatas no Chile e na Argentina. Por quê? Porque pós-Segunda Guerra houve uma restrição do Brasil em receber membros da antiga Iugoslávia, então poucos conseguiram vir para cá, né? Então eles acabaram indo para a Argentina e Chile.
Então, lá, como a comunidade é mais recente, aqui nós estamos já na 4ª, 5ª, 6ª geração. Tá. Lá a comunidade é mais recente, então ainda está muito mais forte, além da quantidade de pessoas ser maior, Sim. né, de imigrantes, quero Sim. dizer, e seus descendentes. Então, ali tem, por exemplo, a Câmara de Comércio, se não me engano, eu não quero dar uma informação errada, mas se não me engano, a Câmara de Comércio Argentina tem 20 anos. Sim. A nossa tem 1 ano e meio. Então, assim, há uma diferença gritante, né, entre... Mas, enfim, a gente está... eu acho que a gente consegue... Quando vai ser? Ano que vem? Março do ano que vem. Março 2 do semanas após o Carnaval. 2 semanas após o Carnaval. Deve Isso. ser divertido. Vai Ou ser, não? vai ser. A gente espera receber bastante gente e com isso divulgar um pouco mais o Brasil, a comunidade croata no Brasil, tanto para os brasileiros quanto para os sul-americanos descendentes de croata e principalmente para os croatas que vêm de lá. Fala do vinho. Vinho. Nossa, nós temos coisas muito boas na Croácia. Existem uvas típicas da região, que não existem em outros lugares. Qual que é a diferença? Mais doce, mais amargo? Não, tem de tudo. Tem de tudo. Tem, a diferença que eu vejo maior é em termos de quantidade de produção, né? Temos poucos produtores lá que fazem realmente em quantidade passível de exportação. Sim. Né, em quantidade industrial, vamos dizer assim. Por quê? Na maioria das vezes, as famílias produzem o próprio vinho. É algo muito comum na Croácia, a produção do vinho em casa. Então... Que interessante. Seu próprio vinho. Sim. Sei, não é para o mercado, é para o consumo mesmo. Exatamente. Olha só. Então, são poucas as empresas que fazem com volume substancial a ponto de exportar. Sim. Deve, às vezes, encarecer também, ou não? O fato de ser uma produção menor? Não tanto. Para a gente acaba sendo um pouco mais caro, primeiro, por causa, obviamente, do transporte, e segundo, o que faz saltar os preços são os impostos de importação. Né? É considerado um bem supérfluo, então os impostos são bastante pesados. Mas em termos europeus está na faixa da Europa mesmo. Né? E Solange, as empresas de lá, né, que acabam estando aí nessa intermediação de comércio bilateral, elas são exigentes do ponto de vista de ESG em relação ao que o Brasil está enviando para lá, ou serviço, ou produto? Você percebe isso? Não muito. Não? Não muito. Ainda não, mas eu creio que isso é uma tendência mundial e vai começar a ser cada vez mais, principalmente para as grandes empresas, aquelas que querem ter uma atuação internacional bastante grande. Eu acho que cada vez mais elas vão se adequar às novas regras, né? E com certeza isso vai ser cada vez mais solicitado. Solange, muito obrigado, muito interessante. Tudo aqui era novo para mim, aprendi bastante. Que bom. E queremos saber notícias depois do encontro do sul-americano, tá? Pois não, com certeza podemos voltar e falar alguma coisa. Muito obrigada.